Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado nos acompanhando. É motivo de gratidão a Deus saber que você está aí do outro lado e já acessando esse canal para juntos estudarmos a Bíblia. Eu fico sempre muito feliz e agradecido a Deus. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje a gente segue falando um pouquinho sobre o pós-conversão de Cornélio. Quando Pedro volta para Jerusalém, Pedro vai ser confrontado pelos cristãos judeus, especialmente os do partido da circuncisão, que eles vão questionando Pedro, o fato de Cornélio ter se convertido. E a gente diz que nem tanto o fato da conversão de Cornélio, mas o fato de Pedro ter entrado na casa de Cornélio, ter estado com Cornélio. E Pedro vai pregando, sobre isso, falando para eles o que havia acontecido. Os versículos 11 e 12 diz assim: E eis, Pedro segue no seu discurso, você que já acompanhou no dia de ontem, você vai vendo hoje na sequência dos nossos estudos. Diz assim, versículos 11 e 12: E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Pedro fala, demonstra aqui a ordem divina. Pedro está detalhando o que aconteceu. Deus mesmo, que havia trabalhado no coração de Cornélio lá em Cesareia, estava trabalhando também no coração de Pedro lá em Jope. Quando Pedro acaba de ter aquela visão, os mensageiros de Cornélio chegam à porta da casa onde ele estava hospedado. E nesse momento o Espírito Santo deu uma ordem muito clara para que Pedro fosse com eles à casa de Cornélio. E sem hesitação, sem distinção, a ordem foi clara para que Pedro fosse. Pedro, então, diante dessa ordem clara do Senhor, Pedro não podia resistir. Se o Senhor ordenou, ele devia ir. A pregação do Evangelho aos gentios, e aqui a gente tem essa base para isso, ela é uma ordenança, Ela não deve ser questionada. Agora Pedro devia obedecer imediatamente como obedeceu, mas Pedro toma uma medida de cautela. Interessante observar, Pedro leva com ele, e ele conta aqui nesse texto, mais 6 judeus que estavam com ele em Jope. E por que esses 6 judeus foram? Para testemunhar os acontecimentos, para que eles pudessem ver. E isso tem um significado. Por costume, na época, era necessário, quando acontecia alguma coisa, era necessário 7 pessoas para provarem que aquilo de fato aconteceu, como que testemunhas, Tanto é que a lei romana, ela tinha 7 selos para autenticar um documento como realmente importante, um testemunho. E o que Pedro faz? Vai ele mais 6, para que 7 homens pudessem testemunhar tudo o que estaria acontecendo ali. Pedro vai com essa medida, atento, e o versículos 13 e 14 diz assim: E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhes dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. O que o texto segue dizendo aqui? O texto traz para nós o Senhor ordenando a Cornélio, em Cesareia, que mandasse buscar a Pedro em Jope. E ordenou Pedro em Jope que fosse à casa de Cornélio. Deus preparando todas as coisas. Quando Pedro chega lá, quando o Senhor acaba de falar com Pedro, os enviados de Cornélio chegam na casa dele. E ao chegarem em Cesareia, Pedro e os seus companheiros souberam da visão de Cornélio, que o anjo havia aparecido, que havia ordenado que enviasse seus mensageiros a Jope para que Pedro fosse lá e pregasse para a família deles. E a gente vê como Deus trabalha de um lado, de outro, porque Deus, na sua soberania, no seu conhecimento, na sua vontade plena, perfeita e soberana, ele trabalha da forma que for
para que as coisas possam acontecer dentro da vontade dele. E aqui vale ressaltar novamente o que eu já disse em estudos anteriores. As virtudes de Cornélio, elas eram positivas. As virtudes de Cornélio, embora fossem vistas na terra e nos céus, não eram suficientes para a salvação dele. A mensagem que Pedro recebeu, que Cornélio recebeu manda chamar Pedro lá que ele vai te falar palavras para que você e a sua casa fossem salvos. Não é? É importante destacar que o anjo falou com Cornélio sobre a necessidade dele ouvir essas boas novas, mas o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. Por quê, meus amados irmãos? A mensagem sublime de anunciar o evangelho, de proclamar as boas novas, não são dos anjos, ela é nossa, sou eu e você. A pregação a salvação vem por meio da pregação do evangelho. E a pregação do evangelho é feita por pessoas, por homens e mulheres que se dispõem a ouvir a mensagem do evangelho. A mensagem que Pedro pregou na casa de Cornélio apontava para a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, do senhorio de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho, ele é totalmente cristocêntrico. E foi essa mensagem que Pedro pregou. E sabe, meus amados irmãos, nós precisamos, a exemplo desse texto, estarmos sensíveis à voz do Senhor, à direção do Senhor, para que nós possamos cumprir a obra, o ministério que Ele tem para nós, o plano que Ele tem para nós. Eu louvo a Deus porque Deus fala nos nossos corações, Deus nos dirige. O problema é que às vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados com tanta coisa, que a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente não para estar sensíveis à direção de Deus. E a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia é: esteja sensível à voz do Senhor. Ouça Deus dirigindo você. Aquela pessoa que você tem que falar do Evangelho. Aquela pessoa que você tem que falar de Cristo. Aquela pessoa que você tem que trabalhar. Convidar ela para o culto, para ouvir a palavra. Que você deve levar uma mensagem para ela. Deus vai te usar, Deus vai te dirigir. Você foi salvo com um propósito. Agora acalme o seu coração e pare para ouvir Deus. Ore. Senhor, me mostra a tua vontade. Me mostra o que eu posso fazer para o Senhor. Quem o Senhor quer me usar para que eu possa alcançar para Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai usar você, vai conduzir você dentro da vontade dEle, para a glória dEle. Mas nós precisamos ser aqueles instrumentos disponíveis para sermos usados por Deus. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.